Oi, eu sou o Guigo. Lembram de mim, né? Pois é, eu é que vou acompanhar vocês nas aventuras do projeto Eu Conheço a Minha História. Na aula de hoje, nós vamos aprender como Deus, ao longo dos períodos, de vários períodos, tinha um povo reservado para si. Nós vamos nominar isso hoje, aqui assim, ó, a linha do tempo. Nosso primeiro período vai contar da queda do homem até Abraão. Exatamente. Começamos com o primeiro casal, Adão e Eva, certo? Vocês podem ver aqui. Mas eles pecaram. A partir daí, surgiram dois grupos. Aqueles que aceitavam que Jesus viria um dia para salvá-los e outros que rejeitaram. Sempre vamos ter esses dois grupos. Dentro da nossa história, surge um novo personagem. Deus chama Noé. Noé, ele foi convidado, foi chamado por Deus para avisar as pessoas que o mundo seria destruído com água, o dilúvio. Noé pregou durante 120 anos. Mas, como eu disse, alguns aceitavam, outros não. Apenas 8 pessoas entraram na arca e foram salvas. Após o dilúvio, é de se imaginar que as pessoas acreditassem em Deus. Mas, qual não foi a surpresa quando de repente, olha só, aqui temos a Torre de Babel. O povo achou que deveria construir um edifício enorme que pudesse chegar lá no topo. Lembram-se disso, né? Pois é, não adiantou nada. Mas a história não acaba aqui, porque Deus levantou um outro personagem. Esse daqui, exatamente, Abraão. Deus selecionou Abraão para que ele fosse o pai de uma grande nação e também um canal de bênçãos para as pessoas aqui na terra. E esse é o nosso primeiro período. Nosso próximo período, que vai do Egito até o Monte Sinai, nós vamos continuar a história de Abraão, que teve um filho, Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó enganou seu pai para conseguir a bênção da primogenitura. Aqui está Jacó, quando ele estava enganando seu pai. Ele se disfarçou de Esaú lá, né, para conseguir a bênção. Após isso, Jacó teve que fugir de onde ele morava e ir lá para uma terra distante. Mas, um dia ele falou, vou voltar para Canaã. No meio do caminho, olha só, ele encontrou um anjo. Mas ele não sabia, ele começou a lutar pensando que era um inimigo e passou a noite lutando com isso. Mas como era um anjo de Deus, isso serviu para mudar o nome de Jacó, que é enganador, para Israel, que aí vem o nome do povo de Israel. Jacó teve um filho, quer dizer, na verdade ele teve 12, mas um dos filhos dele, José, o José foi vendido pelos seus irmãos lá para o Egito. Mas o que foi uma bênção, porque faltou comida naquela região e José tinha sido promovido como governador do Egito. Acabou trazendo toda a sua família para lá. E eles viveram durante 400 anos lá no Egito. Bom, o povo acabou sendo escravo lá no Egito. Então Deus trouxe Moisés, escolheu Moisés para que pudesse ser o libertador do povo de Israel lá do Egito. Moisés tinha 80 anos quando foi chamado. Quando eles saíram para o deserto, o primeiro desafio foi esse, atravessar o Mar Vermelho. E Deus abriu o mar e eles passaram em segurança ali. Depois disso, o povo reclamou que estava com sede. Ó Moisés aqui de novo, ó, bateu com o cajado na rocha e a água flui da rocha para poder saciar a sede de todo aquele povo que está. Mais de 600 mil pessoas. Imagine, gente, muita gente. Sabe, Deus fez esse milagre 2 vezes. Uma vez é que representa o sacrifício de Jesus. E a segunda vez era para Moisés só falar com a rocha. Mas ele acabou batendo
que deixou Moisés fora de entrar na terra de Canaã? É porque agora a gente não precisa mais sacrificar Jesus. Ele já se sacrificou por você e por mim. Por último, nós temos aqui Moisés recebendo as tábuas da lei. São os 10 mandamentos, para dizer que Deus continuava com o povo de Israel ali durante o tempo do deserto. Mas Moisés morreu, não pode entrar em Canaã. Vamos tirar esse daqui, certo? Colocar na nossa linha do tempo. E vamos para o nosso próximo período. O nosso próximo período agora vem falar sobre a conquista de Canaã. Exatamente. Agora, levanta-se outro no lugar de Moisés. Nós temos aqui Josué. Josué conduziu o povo para entrar em Canaã. E dividiu ali Canaã para as 12 tribos. Exatamente. Mas Josué não ficou para sempre. E agora veio um período da história que nós vamos conhecer aqui, que são os juízes. Vocês podem ver, é uma mulher. Débora é o nome dessa juíza que defendeu o povo de Israel. Eles é que faziam o contato do povo com Deus. Junto, Débora, tivemos outras pessoas. Temos aqui Gideão e os 300, exatamente, lembra, né? Conquistaram lá o povo com apenas 300 homens. O próximo da nossa relação de juiz aqui é Sansão. Sansão, com toda aquela sua força aí, mostra ele destruindo o templo e acabando com um monte de filisteus. Nós vamos conhecer o nosso próximo período. O nosso próximo período está aqui. Isso, muito bem, é a monarquia de Israel. O povo disse: Deus, não queremos mais que você seja o nosso rei. Pediram para Samuel: Samuel, queremos um rei. Mas Deus era o rei. Mas Deus disse: não tem problema. Pode eleger, já que o povo quer. Então Samuel, vamos trazer aqui o nosso primeiro rei de Israel, que foi quem? Isso mesmo, Saul. Saul, ele disse que era um homem forte, alto, parecido comigo, assim, o Guigo, né? Gostar? Eu sou bonitão, obrigado. Então, depois de Saul, veio Davi. Davi foi o segundo rei de Israel e ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Depois de Davi, nós temos aqui Salomão. Salomão ficou muito conhecido pela sua sabedoria, né? Toda aquela situação onde 2 mulheres estavam disputando um filho e ele pegou a espada e falou: vou cortar. Ele, não. E acabou se revelando o homem mais sábio do mundo. E Salomão também construiu o templo de Jerusalém. Lembram disso? Ah, que legal. Depois de Salomão, veio seu filho, sabe? O nome dele era Roboão. Olha aqui Roboão. Mas Roboão vai fazer parte da história do reino dividido. Esse é o nosso próximo período. Roboão, sabe, ele se confundiu tudo nos conselhos lá. Ele não sabia se ele atendia os jovens, os mais de idade, e acabou dividindo o reino. 10 tribos ficaram ao norte, que era o povo de Israel, e 2 tribos ficaram ao sul, que é o reino de Judá. Bom, aqui tiveram vários reis. Deus esteve atuando nesses reis que vinham e voltavam. Eles acabaram deixando de lado o amor a Deus. O reino do norte foi o primeiro, que ele desapareceu. Mas o reino do sul, ele demorou um pouquinho mais, mas mesmo assim, Jerusalém foi invadida e eles agora foram levados para a Babilônia. E é o nosso próximo período, o período do exílio. Exílio, mas tem a restauração. Porque o povo foi para a Babilônia, lá longe, onde tinham lá as 7 maravilhas do mundo moderno. E é nessa época que aparecem os profetas. Nós vamos trazer aqui Jeremias, né?
Jeremias é um dos profetas nessa época. Deus dizia para ele, calma Jeremias, que o povo ainda vai voltar. E ele incentivava o povo, nós ainda vamos reconstruir Jerusalém. O próximo que a gente tem é Ezequiel. No período de Ezequiel, é que Deus pediu para que ele exortasse o povo que realmente precisavam retornar para reconstruir Jerusalém. E também vamos trazer um outro profeta aqui, esse é muito conhecido de todos nós, é Daniel. Foi na época de Daniel que Deus mostrou a visão das 2.300 tardes e manhãs. Começa com a estátua primeiro, lembram-se da estátua que ele teve lá? Que demonstrava todos os grandes reinos universais que o mundo teria. Daniel teve esse sonho. E na sequência é que saiu a ordem que o povo iria retornar para Jerusalém. A destruição da Babilônia, né? O Império Medo-Persa assume. Vocês veem aqui, Daniel foi um servo de Deus, esteve ali na cova dos leões, mas se manteve firme. E agora, depois do reino da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, chegamos agora no nosso último período, que é o período do Império Romano. Nesse período é que nós vamos ter a história do nascimento da igreja, porque nesse período Jesus nasceu. Jesus nasceu, ele depois, a exemplo do que tinha escolhido o povo de Israel lá, 12 tribos, ele escolheu 12 apóstolos, e depois da morte e ressurreição de Jesus, ele agora estabelece a nova igreja. E nós vamos ver aqui que esses apóstolos e nós é que temos a tarefa de pregar o evangelho. Nós somos o povo escolhido de Deus para pregar até que Jesus venha segunda vez. Muito jóia! A gente espera vocês de novo para a próxima aula, porque afinal de contas, vocês e eu vamos nos aventurar por outras etapas juntinhos. Eu conheço minha história. Vem comigo!